Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Fla classifica na Libertadores, mas ainda não convence. O Paulo Souza pode ser demitido no fim de semana? Tem clássico contra o Fluminense. E o Hugo, hein? O que fazer com o goleiro? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É impressionante o que acontece com o Flamengo, né? Por todo o potencial, por tudo que a torcida espera, por todo o elenco que tem. A gente sempre está esperando uma atuação mais convincente, uma sequência do Paulo Souza que eu, do lado de cá, entendo a revolta da torcida e acho que isso tem que ser levado em conta. Não sempre, né? Porque o torcedor é passional e acho que o dirigente não tem que levar em conta sempre o que o torcedor pensa. Mas é óbvio que eu, como jornalista, eu entendo. Porque vamos combinar uma coisa, eu e você. Ninguém entende mais sobre o seu clube do coração do que o próprio torcedor. Então, às vezes, quando a gente se coloca aqui a opinar, tem que ter esse respeito pelo sentimento do torcedor. E o torcedor está muito insatisfeito com o que está acontecendo, né? Eu faço aqui a ressalva, mas é óbvio que o torcedor aí que está assistindo o vídeo, ele vai fazer toda a sua ponderação, o seu filtro de acordo com o que ele ouve dos comentaristas, né? Mas no meu caso, qual é o meu dever? Qual é o meu papel? É óbvio que o Paulo Souza chegou numa panela de pressão de um time que vinha perdendo títulos, o Renato Gaúcho, que até o time não jogava mal com ele não, viu? Mas como ele perdeu muitos campeonatos ali em sequência, especialmente a Libertadores, e aí há essa neura, né, por técnicos estrangeiros e portugueses, e eu acho que é interessante, mas o problema é quando ela se torna uma neura. O Paulo Souza chegou com um grande nome, técnico da seleção polonesa, estava para classificar a seleção para a Copa. Vejam só, a Polônia vai para a Copa e o Paulo Souza não, mas ele optou pelo desafio, como fez o Vitor Pereira, como fez o Abel Ferreira, e claro, você precisa de tempo para as coisas acontecerem. Então eu entendo que ele precise de um tempo maior para se adaptar ao calendário, às vicissitudes do nosso futebol brasileiro, que são diferentes do futebol europeu. O problema é que não dá tempo, né? Nós não temos tempo. O Vitor Pereira é líder do Brasileiro e está sendo questionado por alguns torcedores do Corinthians. O Abel Ferreira, que hoje é um cara consolidado, em determinado momento também foi questionado. Porque se você não ganha, se você não conquista, não há esse tempo. E o Paulo Souza chegou no meio de todo esse ambiente, perdeu muitos jogadores no departamento médico e realmente o time que, apesar de tudo, poderia render mais, não está rendendo. Eu acho que ele tem algumas questões interessantes, como priorizar o ingresso dos dois principais atacantes do time, o Gabigol e o Pedro, fazendo o Gabigol exercer uma nova função. Ele tem essa, digamos, tentativa, né, de dar uma moral para o Lázaro, para o Marinho, né, como foi o caso de ontem. O João Gomes cresceu muito, talvez crescesse com outro técnico, mas o fato é que o Paulo Souza está aqui e o João Gomes hoje é um titular absoluto. Então assim, a defesa ainda segue vulnerável. Tem muitas questões que a gente pode discutir o Paulo Souza ou entender que ele tem acertado. Mas o fato é que no todo, no resultado final, o jogo é muito abaixo. O jogo ainda deixa muito a desejar para aquilo que se espera do Flamengo. Era time reserva? Era. Mas vamos combinar que contra o Sporting Cristal era jogo para você, sabe, resolver, golear, jogar bem. E aí, tudo bem, tinha uma vitória no mínimo aceitável, né, por 2-0, até a falha do Hugo. Poxa, mas o Paulo Souza ainda insiste no Hugo. É que, gente, as circunstâncias elas são as piores possíveis. Os dois outros goleiros estão machucados. O Santos, que foi contratado para isso, e o Diego Alves. Mas eu concordo com quem acha que ele precisava tirar o Hugo imediatamente. Colocar um outro goleiro ali, qualquer que fosse, porque realmente se um dos dois estivesse à disposição, no caso do Santos ou o Diego Alves, naturalmente ele iria sair. Não tem como. E assim, nada contra o Hugo, que arrebentava na base, que é muito promissor, que surgiu bem, mas que tem 23 anos para ser goleiro do Flamengo, cara. É uma pressão enorme. E aí, óbvio que ele tá sem confiança, é óbvio que ele tá com o psicológico abalado, e isso vira uma bola de neve. Ele não tem mais segurança para trabalhar. E, gente, sem segurança para trabalhar, sem confiança, você não consegue fazer nada. Imagine ser goleiro de um time como o Flamengo, com um Maracanã cheio de gente. Aí ele toma um gol, acabou o cara no jogo. Acabou o cara na semana. Bom, ele já tem começado os jogos, vaiado. E aí eu posso aqui, sentado, no caso no meu carro agora, mas sentado no sofá da minha sala,
achar errado o comportamento da torcida do Flamengo, mas eu já disse que eu não sou sommelier de torcida. Agora eu acho ruim, evidentemente, né? Especialmente no começo do jogo, a torcida vaiar, mas talvez a vaia é aquele protesto do tipo assim, gente, tem uma coisa errada, tem que resolver isso. Eu tenho certeza que a maioria dos torcedores que faz isso não desejam um mal do Hugo. Inclusive, ele sair do time é até uma preservação para ele. Acho até que ele poderia ser emprestado para seguir a vida dele fora. O Muralha passou por isso também. É muito difícil ser goleiro de um grande clube, do Flamengo não seria diferente. E ele não tá com tranquilidade. O Paulo tá meio amarrado, ele não tá sabendo muito o que fazer nesse aspecto, que acho que é uma crítica justa para ele. Mas enfim. Por outro lado, é incrível, né? O Pedro, que o Palmeiras tentou, que muita gente tenta tirar do Flamengo, porque ele não é titular, porque ele não joga, não sei o quê. Hoje está sendo especulado na seleção brasileira. Porque não tem como você não especular o Pedro na seleção brasileira. O Pedro é muito diferente. Talvez o Flamengo tenha, vou colocar o Hulk numa outra prateleira, mas talvez o Flamengo tenha os 2 principais centroavantes do futebol brasileiro. E é sempre um desperdício o Pedro não jogar. E acho que o Paulo conseguiu uma alternativa interessante, né? Trazendo o Gabigol para o meio do campo, né? Mais para fora da área, para ele poder, sei lá, circular mais a bola, e o Pedro sim como referência, e o cara tá fazendo gols. Então é óbvio que o Pedro, em termos de referência, em termos de centroavante, ele vai ser sempre especulado na seleção. E eu fico feliz com esse momento do Pedro. Se é que dá pra gente pensar algumas coisas boas. Agora, tem Fla-Flu no fim de semana. E o Fluminense tem sido um adversário muito indigesto do próprio Flamengo. Tem tido um retrospecto recente muito bom contra o Flamengo e foi campeão carioca em cima do Flamengo. Isso me leva a crer o quê? Existe uma pressão muito grande para cima do trabalho do Paulo Souza, em que eu aqui posso dizer que ele precisa de tempo, eu aqui posso dizer que ele não tem por que sair agora, mas eu conheço o futebol brasileiro. Conheço como as coisas funcionam. No caso de uma derrota, a pressão ela vai ficar talvez insustentável. Por todo esse contexto que não é culpa dele apenas, mas que o prejudica. O fato do Hugo estar mantido, vários jogadores no DM, ele não conseguiu um futebol consistente, muito por conta de às vezes não ter as melhores peças, de às vezes não ter tempo para treinar. Isso não vai fazer diferença ali na frente se o dirigente se sentir pressionado a ponto de ter que fazer uma mudança. Porque o Flamengo é muito... se exige muito do Flamengo. E aí, o que o Flamengo está observando até em termos de tabela de classificação, porque o Flamengo está lá embaixo. Ele olha o Palmeiras já chegando, vice-líder hoje, ele olha o Galo subindo, ele olha o Corinthians forte, hoje líder, e pensa, e aí, eu não vou participar dessa festa? Quanto tempo eu vou demorar? Será que se eu mexer agora eu ainda tenho tempo de me recuperar? Tudo isso os dirigentes vão pensar depois do final de semana. Eu acho precipitado, não digo precipitado, né? Porque já tem um certo tempo de trabalho do Paulo Souza e realmente até agora o trabalho, eu não vou dizer que é ruim, mas é insuficiente. Mas o ideal seria mantê-lo, mas eu sei que isso não vai acontecer. E digo mais, se ele vencer o Fluminense, talvez ele caia ali na sequência. É uma pena. Agora, eu não sei o que a diretoria vai fazer. Vai buscar um outro técnico estrangeiro no meio do ano, no meio da temporada, exatamente no meio, chegando no mês de junho? Ou vai buscar uma solução caseira? Vai voltar com o Renato Gaúcho? Porque eu duvido muito. Enfim, isso aí é um passo, né, para um próximo vídeo. O que vocês acham que vai acontecer com o Flamengo no fim de semana? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!